foi Tiradentes? Tiradentes era o apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier, que ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único entre os inconfidentes a receber a pena capital, isto é, a pena de morte pela forca. Nascido em 12 de novembro de 1746, na então Capitania de Minas Gerais durante o Brasil colonial. Joaquim José desempenhou várias profissões. Entre elas estava de dentista amador, por isso foi apelidado como Tiradentes. Além de dentista, Tiradentes também tentou a sorte como tropeiro, que é condutor de tropas de animais, minerador e mascate, que é mercador ambulante. Mas fracassou em todas. A única profissão que lhe rendeu estabilidade foi o posto de alferez, que é uma patente abaixo de tenente da Cavalaria de Dragões Reais de Minas. A força militar atuante na Capitania de Minas Gerais e subordinada à coroa portuguesa. Tiradentes, apesar de não ser um intelectual, interessava-se por escritos políticos como as leis constitucionais dos Estados Unidos, país que havia conquistado a sua independência em 1776. Então, os interesses políticos de Joaquim José da Silva Xavier aos poucos foram se divergindo dos interesses dos outros habitantes de Vila Rica, que era o centro da atividade mineradora do Brasil na época. Então, intelectuais como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, ambos poetas e conhecedores de ideias filosóficas do iluminismo francês, foram algumas das personalidades importantes com as quais Tiradentes se juntou, com o objetivo de retirar do poder o então governador da Capitania de Minas Gerais, nomeado pela coroa portuguesa, Visconde de Barbacena. Mas afinal de contas, qual era o motivo dessa revolta? O motivo principal que animava Tiradentes e os outros envolvidos na Inconfidência e se levantarem contra o governador Visconde de Barbacena e o Império Português era a constante retirada das riquezas da região por meio de impostos excessivos do ouro produzido na Capitania de Minas Gerais, e a coroa portuguesa cobrava o chamado quinto, isto é, o equivalente a cerca de 20% do total extraído. Ocorreu que a partir da década de 1760, a extração de ouro regrediu consideravelmente, mas não o valor do imposto. A taxa do quinto continuou a ser exigida dos mineradores locais e o governador de Barbacena, para fazer valer a lei, chegava até a impor agressões fiscais. E o problema agravou-se ainda mais para reverter a margem defasada dos quintos recolhidos. A coroa portuguesa autorizou a implementação da chamada derrama. A derrama obrigava os mineradores a cobrirem com suas posses, isto é, aquilo que lhe pertencia como objeto de valor, o que faltava na quantia do quinto. Isso significava que o rombo provocado no pagamento do imposto à coroa, resultante no declínio da mineração, acabou tendo que ser pago com outras formas de obtenção de dinheiro, como os pedágios cobrados sobre o uso das estradas, escravos. Todos eram forçados a pagar a derrama. E a conspiração dos Inconfidentes começou a ser preparada em 1788, para que as ações passassem a ser realizadas no ano seguinte. E o Tiradentes, por ter uma personalidade bem agitada, ficou conhecido como um dos mais radicais dos Inconfidentes. Tiradentes chegou a tramar a morte de Visconde de Barbacena, e isso só não foi concretizado porque Barbacena, por meio de confissões de um dos Inconfidentes, José Silvério dos Reis, desmancelou a trama e prendeu todos os envolvidos. Então, muitos deles foram presos. Muitos dos Inconfidentes, temendo severas punições, não confessaram seus crimes. O único a fazê-lo foi Tiradentes,
que por isso mesmo recebeu a pena mais dura, em um processo transcorrido na cidade do Rio de Janeiro, que só teve fim no dia 21 de abril de 1792. Tiradentes foi enforcado, decapitado e esquartejado, para que os súbditos da coroa nunca se esquecessem da lição. A cabeça de Tiradentes foi encravada numa estaca e exposta em praça pública em Vila Rica, e seus membros espalhados pela estrada que levava ao Rio de Janeiro. Vale notar que tanto no período imperial quanto no período republicano, a imagem de Tiradentes passou a ser tomada como um ícone da liberdade e da independência do Brasil, como um herói da nação. Essa imagem foi constantemente reforçada por pinturas, monumentos, e no ano de 1965, já na primeira fase do regime militar no Brasil, o Marechal Castelo Branco, então presidente da República, contribuiu para o reforço dessa imagem de Tiradentes, sancionando uma lei que instituía o dia 21 de abril como feriado nacional e Tiradentes como oficialmente patrono da nação brasileira.